de agradecer o convite, né? Como já fui devidamente apresentada. Eu comecei aqui no Hemorrio fazendo transplante de medula óssea, mas infelizmente, devido ao nosso desgoverno, né, a nossa precariedade de medicação e outros insumos, hoje eu respondo pela seção de pacientes internos. Né? Então, eu vou falar da contribuição da enfermagem dentro da equipe multidisciplinar. Antes de falar da contribuição do enfermeiro, eu gostaria de explicar um pouco sobre a enfermagem. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e a coletividade. O profissional enfermeiro atua, né, na promoção, prevenção, na recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e consonância com os preceitos éticos e legais. Ou seja, assim, por participar como equipe integrante, ele visa, assim, os enfermeiros visam satisfazer as necessidades da saúde da população e defesa dos princípios éticos, né, da saúde ambiental. Respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões, exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na integralidade de acordo com os princípios da bioética. Então, os enfermeiros, né, no caso, os profissionais de enfermagem, então, são os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, todos devidamente diplomados e que estejam com suas inscrições, né, regularizadas. Quando a equipe médica ela fecha um diagnóstico e traça a conduta terapêutica para esse paciente, cabe ao enfermeiro, né, fazer todo o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e avaliação dos serviços de enfermagem. Assim que o diagnóstico é fechado, a nossa principal função é traçar a dinâmica desse atendimento para esse paciente. Então, já que nós estamos abordando a assistência ao paciente com mieloma múltiplo, nós precisamos conhecer um pouco dessa doença, né, e traçar os cuidados que melhor serão aplicados para esse paciente. Então, o mieloma múltiplo é um câncer que afeta originalmente a medula óssea, caracteriza pelo aumento dos plasmócitos, que é um tipo de célula que produz imunoglobulina, que é a proteína que participa do nosso sistema de defesa. Então, se eu já sei que o paciente com mieloma ele tem um aumento no número de plasmócitos e isso interfere diretamente na defesa do paciente, então já é uma coisa que eu tenho que me preocupar. O mieloma múltiplo acontece quando o grupo de plasmócitos se multiplica de forma desgovernada, né, passando a comprometer o funcionamento da medula óssea na produção normal dos glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. Então, eu também fico atenta que eu tenho que acompanhar o exame laboratorial desse doente. Né? O cuidado de enfermagem, ele visa atender às necessidades humanas básicas desse paciente. Né? Dentro da minha unidade, quais são as manifestações clínicas que essa doença vai apresentar e, mediante isso, qual é a minha conduta? Qual é o tipo de trabalho que eu posso estar realizando, né, para melhorar a situação clínica desse doente? O mieloma é a segunda neoplasia hematológica mais frequente, né, isso já foi até dito. Né? As principais manifestações clínicas do mieloma são alterações ósseas, anemias, infecções, comprometimento renal, dentre outros. Né? Só que essas aqui são as principais. O mieloma, antigamente, né, quando não se falava tanto, ele era muito confundido com osteoporose, né, devido à desmineralização óssea. Né? Então, ficou-se visto que, assim, era uma doença tida do idoso, só que 10% desses doentes, eles apresentam a doença com menos de 50 anos de idade. E é 2 vezes mais frequente em pacientes da raça negra. Aqui tem um breve quadro, né, falando das manifestações clínicas e do impacto no doente. Esse quadro é só realmente para facilitar a nossa... Se eu entendo um pouco da doença, fica muito mais fácil de eu traçar a minha conduta, né, mediante assistência a esse doente. Então, um efeito do mieloma no organismo, né, no indivíduo, é a anemia, que é a diminuição do número de atividade de células produtoras de glóbulos vermelhos. Então, se ele tem uma diminuição de glóbulos vermelhos, esse paciente vai apresentar mais facilmente anemia, fraqueza, cansaço, né, alto nível de proteína no sangue ou na urina, que é a proteína de Banks-Jones, que é uma imunoglobulina, né, que ela é produzida, né, no indivíduo. Assim, o mieloma produz
imunoglobulina, e quando ela é produzida em grande quantidade, ela pode alterar a função renal, né? Ela causa, né, lesão no túbulo renal, então eu já tenho que ficar observando quanto a uma possível falência renal, um comprometimento renal. Tem a questão de lesão óssea, de reabsorção, né, por causar desmineralização óssea. Então tem um número muito, assim, tem um depósito de cálcio muito grande no sangue, né? E isso pode ocasionar, confusão mental, constipação, né? Essa desmineralização vai deixar também o osso muito poroso. Então o paciente fica mais suscetível a risco de fraturas, né? A queda, dor óssea, enfim. E como eu sei que o mieloma afeta as células de defesa, né, o paciente fica mais suscetível a risco de infecção. Então, o cuidado de enfermagem, ele é baseado em todas essas manifestações clínicas que a doença causa no paciente. Então, o papel do enfermeiro, né, vai ser facilitar o diagnóstico e controlar as complicações relacionadas a doenças, aos efeitos colaterais produzidos pelo tratamento. Como o doutor Antônio falou, um dos tratamentos é o transplante de medula, ou quando o paciente não é elegível, né, o paciente faz uma quimioterapia, e que por mais que seja o tratamento mais indicado, mas quimioterápico causa muitas reações adversas, então assim, a função da equipe é analisar e tentar paliar todos esses sintomas. Ajudar os pacientes com envolvimento ósseo a obter controle ideal da dor e, ao mesmo tempo, evitar efeitos adversos da medicação. Então, como eu já bem disse, o quimioterápico é um tratamento, mas, como tratamento, ele apresenta outras questões, né, na vida do paciente. Tem a questão de mucosite, alteração nutricional, porque ele fica com a boca, né, a mucosa oral muito prejudicada. Então, tem todas umas questões. O quimioterápico pode causar diarreia, né, a questão da hipercalcemia já pode causar uma constipação. Então, todos os nossos cuidados são baseados nisso. Além de prevenir, reconhecer e tratar as infecções. Então, nós temos, né, nós enfermeiros também temos o nosso próprio diagnóstico, não tem nada a ver com o diagnóstico médico, é o diagnóstico de enfermagem, que eles são pontuados através dessas manifestações clínicas. Então, se eu sei que as células do mieloma afetam a defesa do organismo, então já tenho que ficar observando que esse paciente ele é suscetível, ele tem só alto risco para infecção. Então, minha assistência, minha intervenção de enfermagem vai ser monitorando esse hemograma, vendo sinais de sangramento, tudo que seja relacionado a esse alto risco de infecção. Tem a integridade da pele prejudicada, porque o paciente ele precisa não só de um acesso venoso periférico, muitas das vezes um profundo, então observar esse sítio de punção e todas as situações mediante ao bom andamento do tratamento. Devido à ansiedade, o paciente pode ter padrão de sono alterado, né? Tem a questão da mucosa alterada, como eu já falei, devido ao próprio tratamento, além de fadiga, náuseas, vômitos, isso tudo mediante a situações que são comuns no próprio tratamento. Então, todas as intervenções de enfermagem visam realmente minimizar esses impactos que o próprio tratamento causa ao doente, né? Então, assim, procurei ser mais breve e sucinta possível, até porque o diagnóstico e o tratamento já foi devidamente bem detalhado, então só estou pontuando mesmo a função da enfermagem dentro desse contexto multidisciplinar. Tá? Alguma dúvida, pergunta? Era só isso. Obrigada.